A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. O Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Cantanhede e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e, para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação, eventos acadêmicos pagos. O Direito no Ar sempre tem em seu primeiro bloco uma entrevista falando sobre um determinado tema de interesse geral. Vamos conversar hoje com a juíza estadual Clécia Monteiro sobre abuso e exploração sexual infantil. Bom dia, doutora Clécia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Heraldo, é um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Doutora Clécia, a gente sempre, antes de entrar propriamente no tema da entrevista, e até para que sirva de inspiração para os nossos teleouvintes, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado. Então, eu lhe pergunto, por que a senhora escolheu a carreira da magistratura e, principalmente, como foi a sua preparação para passar nesse concurso? Bem, Heraldo, desde que eu ingressei, na Faculdade de Direito, conhecendo todas as matérias, eu entendia, que a magistratura era um sonho, eu queria fazer a diferença, eu queria, buscar a participação social, e não que eu não tenha feito outros concursos de outras carreiras jurídicas, mas a magistratura sempre foi um sonho, e foi um sonho que eu busquei durante algum tempo, Foram muitos anos de estudo, muitos anos de dedicação. É um concurso muito difícil e eu, tive que renunciar a muita coisa, Mas, enfim, foi, era o que eu queria, e foi, graças a Deus, o que eu consegui, E foi um sonho também porque eu tive que deixar a minha família, Eu sou de outro estado, eu não sou maranhense. Eu sou da Paraíba, então esse foi o meu maior desafio. Mas, enfim, que bom que deu certo, Com certeza. E quanto à preparação para o concurso, sim, doutora Clécia, que dicas a senhora daria para aqueles que pretendem seguir esse mesmo caminho? Eu sempre digo, com quem eu converso, com pessoas que me procuram, com estagiários na vara, com pessoas que querem conversar, bater um papo, Eu sempre digo que o mais importante é você ter determinação, no sentido de que buscar um concurso público e não desistir. Isso é o mais importante. O resto se corre atrás. E estudar, não tem segredo, Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Eu sei que é muito difícil para muita gente que tem que conciliar o trabalho, que tem que conciliar com o estudo. Mas não tem segredo, é você se dedicar e estudar. Os concursos hoje em dia eles estão cada vez mais difíceis, mais concorridos, e isso é bom, porque engrandece, a profissão, engrandece quem vai entrar na carreira, seja ela qual for. Bom, doutora Clécia, então agora vamos conversar sobre o tema do programa de hoje, que é abuso e exploração sexual infantil. O que a senhora poderia nos dizer a título de introdução sobre esse tema? Bem, Heraldo, essa semana, nós temos a semana de maio, que é conhecido como Maio Laranja, que é justamente uma semana que é dedicada ao Dia
né, de enfrentamento à exploração sexual infanto-juvenil. É uma campanha muito importante, é uma bandeira que deve ser levantada, né, por todos nós da sociedade, não só nós profissionais de direito, mas toda a sociedade em si. Eu tenho dado algumas entrevistas, né, para a Sailândia essa semana, e eu tenho falado sempre que nós devemos proteger nossas crianças e adolescentes. Nós vivemos um tempo difícil de pandemia. Com isso, né, tem aumentado sobremaneira, né, as denúncias em relação a essa violência infantil, principalmente a violência intrafamiliar. Então, é bem complicado. Especificamente no dia 18 de maio é comemorado esse dia de enfrentamento, né? É o dia que é escolhido para que seja realmente chamada a atenção para esse tema tão importante, para essa luta tão importante. Bom, então a próxima pergunta vai ser o motivo disso, doutora Clécia. Por que 18 de maio? Por que maio laranja? O que foi que desencadeou essa cor, essa data, esse tema no mês de maio? Tem-se notícia que aconteceu em Santa Catarina, né, um crime contra uma criança, à época, 8 anos de idade, Araceli, o nome dela, em 1973. E essa menina foi brutalmente violentada e assassinada. E com isso, né, chamou-se a atenção, mas só no ano de 2000 é que foi declarado este dia como o dia de enfrentamento à violência sexual, né, através da lei. E o símbolo da campanha é um símbolo muito bonito. Se todos tiverem curiosidade de ver, é uma rosa amarela, né, que simboliza tudo isso. E o que é essa rosa? Essa flor, na verdade, né? Essa flor amarela significa a primeira infância que foi tirada daquela menina, né, da Araceli. Doutora Clécia Monteiro, a violência, de um modo geral, né, lato sensu, em sentido amplo, ela tem uma das suas matrizes, no caso da infância, o abuso e a exploração sexual. É isso mesmo? São coisas separadas, estanques? Porque a gente sabe também que há a violência física, né, as agressões físicas, agressões morais. Tudo isso é tratado de forma separada, doutora Clécia? Não, Heraldo. Infelizmente, a violência infantil como um todo, ela precisa ser combatida, né? Logicamente que a violência sexual, a exploração sexual, ela tem uma conotação mais grave, né? Porque envolve crime sério, ela abala de sobremaneira aquela criança e aquela família. Mas a violência infantil, ela é uma tônica constante também, né, na nossa sociedade. As pessoas, elas não conseguem entender que todo tipo de violência, ela é detestável, né, e contra criança e adolescente, aquele ser que está se formando, é pior ainda, né. Nós teríamos, doutora Clécia, alguns dados estatísticos que a senhora pudesse fornecer, que estivessem à mão, assim, sobre a violência no Maranhão, no Brasil, no mundo, para que a gente pudesse fazer um comparativo? Dados estatísticos eu tenho da comarca de Açailândia, né? Porque a gente trabalha com isso diariamente e a gente vem acompanhando, vem fazendo campanhas, vem tentando incentivar a sociedade a nos ajudar nessa luta, né? E a gente tem verificado que, por exemplo, nesse período de pandemia, a denúncia de violência infantil, ela aumentou mais de 40%, né? Devido aos pais, as famílias estarem em casa, né? Estarem passando por momentos difíceis, momentos que levam ao desespero, e essa violência aumentou sobremaneira. No Brasil, o ano de 2020 foram mais de 90 mil denúncias, né, do Disque 100, o que é uma quantidade absurda, fora as subnotificações, o que a gente não tem acesso, o que a gente não tem ideia do que acontece. Então, é um dado preocupante, alarmante. Ela precisa parar, e por isso que nós e a sociedade, nós temos que nos juntar e buscar esse fim.
Bom, diante dessa informação que a senhora trouxe agora, doutora Clécia, muito relevante de que houve um aumento, um acréscimo nesses casos durante a pandemia, pelo fato de que as pessoas estão mais dentro de casa, né? Isso me leva a lhe perguntar o seguinte, pela sua experiência, pelo que a senhora já pôde acompanhar desse tema ao longo dos últimos anos, é uma doença, é uma parafilia, é um desvio de conduta de natureza sexual, precisa ter um tratamento médico, ou é um aspecto cultural? E falta de educação, que é o grande problema desse país, né, de encarar isso com naturalidade, sendo que é uma coisa absurda, nada natural. Esse aumento da violência durante a pandemia indicaria isso, que é um problema muito mais cultural, educacional, do que um problema de doença sexual? Geraldo, eu não acredito que seja apenas e tão somente um problema cultural, mas no nosso dia a dia, né, forense, na época, hoje em dia eu não trabalho mais na seara criminal, mas na época que eu trabalhava, que eu escutava, que eu tomava os depoimentos e eu interrogava, né, os réus desses crimes terríveis, eles queriam deixar claro, não, que aquilo era natural na cultura, né, principalmente no interior maranhense. E falo maranhense porque é a minha realidade, né, como profissional, que aquilo era natural, que essa violência, já escutei, né, situações de que o pai dizia que, não, quem tem que desvirginar a minha filha sou eu, porque ela é minha filha, né? Ela não é a filha de fulano ou de cicrano, o que é um absurdo, né? As pessoas pensarem assim, né? Dessa maneira. E essa questão de ser cultural passa também pela questão da educação, né? Sexual, que nós não temos nas escolas, né? Nós temos uma barreira muito grande em relação a essa questão, mas se as crianças e adolescentes, eles na escola ouvissem falar nisso, ensinassem para eles o que é o que é sexualidade, como identificar se aquele ato de carinho tem conotação sexual ou não, talvez a gente fosse melhor com a sociedade. E, além de tudo, eu também creio que é uma doença. Eu como ser humano, eu não posso pensar diferente, né? A ciência, ela tem estudado muito isso, de que eu não posso crer que uma pessoa que faz isso com uma criança, ela seja uma pessoa sã. Ela tem que ter uma punição e, quem sabe, até um tratamento. Mas não é isso que acontece no dia a dia. As pessoas, elas, ao serem ouvidas, elas apresentam muito discernimento e nenhum arrependimento. Esse é o problema. Outra afirmação importante da doutora Clécia Monteiro, porque existe essa discussão, né, doutora Clécia, de que levar a educação sexual para a escola vai acabar, ao invés de prevenindo problemas como esse, estimulando uma precocidade sexual. Como é que a senhora vê isso? Não, eu acredito que os profissionais, se eles forem preparados, né, para essa abordagem de educação sexual, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, eu vejo de forma muito salutar, até porque nós temos a internet hoje em dia, e que nossas crianças, nossos adolescentes, eles têm acesso, né? Não são todos os pais que têm condições de ficar monitorando todo mundo, toda criança e todo adolescente toda hora, então a gente precisa ensinar da maneira correta, né? Uma preparação desses profissionais, fazendo um estudo de qual abordagem seria melhor, mas eu entendo que é uma maneira muito salutar. Para você ter uma ideia, Heraldo, eu gosto muito de fazer campanhas na comarca de Açailândia. Nós, da Segunda Vara da Família, a gente procura sempre levar todo mundo ao conhecimento, né, dos direitos da criança e adolescente, né? Eu trabalho com uma vara de família, mas que tem a competência civil da infância e juventude. Então, a gente sempre busca fazer essas campanhas. Uma das nossas campanhas, né, no ano de 2019, foi intitulada dessa forma: Você conhece o ECA? Então, a gente levou para as escolas, né, de nível médio, para as escolas públicas, né, durante 8 meses, folders confeccionados, né, cartilhas confeccionadas com as principais informações do ECA. E, impressionantemente, 90% desses alunos que nós visitamos, né, dessas escolas, eles não conheciam o ECA, porque era a primeira pergunta que a gente fazia: você conhece o ECA?
Aí eles, pouquíssimos levantavam as mãos, né? Não, eu conheço, tal, o que é que vocês acham que é o ECA, tal. Então, foi muito importante na nossa realidade descobrir isso, então deu mais gás para a gente, né, para trabalhar nisso. Doutora Clécia Monteiro, dentre os casos que a senhora acompanhou de perto como magistrada de violência sexual na infância, é até doloroso lhe pedir para fazer isso, relembrar isso, porque como juíza, mulher, provavelmente mãe, deve ser muito doloroso enfrentar. Mas quais, assim, que lhe marcaram mais, que a senhora achou mais emblemáticos? Teve uma audiência que eu fiz na comarca de Monção, Monção, que fica a 250 quilômetros de São Luís. Foi um lugar que eu trabalhei durante 3 anos e meio, tenho muitas saudades, foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. E em Monção, a gente teve um caso de uma criança, eu não me recordo o nome dela, né? Também nem poderia dizer, mas ela estava sendo violentada há muito tempo pelo pai, com o conhecimento da mãe, né? O que é pior. E é mais natural do que a gente imagina, né? A violência sexual, ela acontece dentro de casa, ela é feita pelos parentes próximos, muitas vezes pelo próprio pai, com conhecimento da mãe, que vive naquela situação, né, de violência doméstica, que não tem coragem, não tem condições de denunciar. E ao ouvir, né, essa criança, naquele tempo nós não tínhamos ainda sala de depoimento especial, então a gente escutava aquela criança com a ajuda da equipe social do município, a assistente social, a psicóloga, e ela não entendia, ela gostava daquele pai, ela achava que aquilo era uma forma de carinho, entendeu? Ela não tinha o conhecimento de que aquilo era uma violência, então aí reside o problema. Nossas crianças, elas não sabem. Adolescente, sim, adolescente já vai crescendo, já vai se identificando, mas as crianças não sabem, elas não sabem diferenciar que aquilo é um carinho ruim e não um carinho bom, né? Que aquele pai e aquela mãe que tinham o dever de protegê-los não fazem. Isso é uma situação bem ruim. Então, aquele caso, ele me abalou muito, bem triste durante algumas semanas e sem conseguir imaginar que aquilo seria possível, né? Mas, enfim, é bem complicado. A senhora diria, doutora Clécia, que, pela sua experiência, claro, isso acontece, esse tipo de situação que a senhora retratou agora, mais com o próprio pai ou acontece mais quando é o padrasto, especialmente com a conivência da mãe, por causa do aspecto emocional envolvido dela também? Eu acredito, né, eu estou afastada da área criminal, mas eu acredito, pelos casos que chegam até a vara, né, porque lá nós temos um abrigo municipal e muitas crianças e adolescentes, né, que estão nessa situação, eles acabam acolhidos, né, ao abrigo, enquanto essa família se reestrutura, né, enquanto a gente faz esse trabalho de reestruturação com essa família, enquanto a rede de proteção age, enquanto a rede de proteção ela atua. Eu acredito que os casos maiores sejam relativos ao pai. Por quê? Porque são as denúncias que mais chegam, mas é uma preocupação constante. Para você ter uma ideia, sempre que eu faço audiências simples, por exemplo, de alimentos, né, são audiências corriqueiras numa vara de família, mas que nas conversas sempre tem aquela mágoa, né, aquela questão, né, mal resolvida entre o pai e a mãe, e tentam usar o filho como uma moeda de troca. E sempre chega o assunto, olha, ela já arrumou um novo namorado, ou então ele já arrumou uma nova pessoa e colocou dentro de casa, por isso que eu tenho medo de liberar meu filho, minha filha, para passar o final de semana. E eu sempre chamo a atenção, né? Eu sempre chamo a atenção, olha, fiquem de olho, observem as crianças, observem seus filhos, observem os sinais, né? Observe se seu filho está mais calado, se seu filho, quando volta da casa do pai, ele volta mais introspectivo, mais pensativo, né? Procure saber como foi o final de semana, procure saber como foi o seu dia, né? Se você sai para trabalhar e deixa seu filho com o seu companheiro, né? Quando voltar, converse, dialogue. Lógico que a gente não pode supor, né, que todo
padrasto seja, né, seja um criminoso, mas acho que a atenção sempre é importante, né? Perfeito. Doutora Clécia, como denunciar? A senhora já falou aí do Disque 100. Essa é a única ferramenta que existe para esse problema? Não, é importante se falar nisso, Heraldo, porque a sociedade, ela tem vários meios e vários canais para denunciar, até mesmo a própria família, se ela tem receio. Ou ela pode procurar o Conselho Tutelar de sua cidade, pode procurar a Delegacia de Polícia de sua cidade, o próprio Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, mas se tiver algum receio de que aquela denúncia, ela não seja totalmente... Se você não tem certeza que aquilo seja uma verdade, então denuncie ao Disque 100, que aquela denúncia ela será averiguada com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, até porque os órgãos de proteção, né, eles não podem simplesmente achar, né, supor que aquela pessoa é culpada, vai haver uma investigação, mas é importante que denuncie. Durante toda essa semana eu bati nessa tecla, vamos denunciar, gente, vamos levar ao conhecimento das autoridades esses crimes que estão ocorrendo, né, porque é importante que seja averiguado, né, se aquilo não for uma verdade, se aquilo não for uma realidade, melhor ainda, mas se for, precisa ser tomada alguma atitude. Doutora Clécia, a senhora falou no início da nossa conversa sobre a possibilidade de subnotificações, quer dizer, situações que nem chegariam ao conhecimento das autoridades. A gente sabe, por exemplo, se fala muito no Brasil em impunidade, crimes que ficam sem punição, mas dizem até que a maior impunidade não é nem o crime ficar sem punição, é o crime nem chegar a conhecimento das autoridades. A senhora acha que isso acontece também em relação a esse tipo de crime? Muito, Heraldo, muito, e infelizmente, né, as pessoas, elas não denunciam, como você bem disse, né, acontece dentro de casa, como você vai supor que aquele pai, ou aquele padrasto, ou aquele irmão, ele é um monstro, né? Então, essa subnotificação, ela existe demais, e aquela criança, ela só vem a externar aquele comportamento nocivo na escola, né? E depois de muito tempo, porque ela vai entender que aquilo era uma violência. Então, acontece demais, é terrível que isso, né, ainda exista, né? Por isso que é muito importante esse tipo de campanha, né? Chamar atenção para isso, chamar atenção para essa situação. Da mesma forma como nós estamos, e graças a Deus, né, nós estamos nessa campanha de violência doméstica em todo o Brasil, né, todos os canais, da mesma forma a gente tem que fazer com a criança e adolescente. Essa violência sexual, ela tem que parar, e a gente só vai conseguir isso através de denúncias, através de orientar a sociedade para que essa prática não seja tolerada. O seu envolvimento, doutora Clécia, com esse tema, ele veio só a partir do momento em que a senhora se debruçou sobre ele como dever de ofício, ou era algo que a senhora já estudava, já se interessava antes? Eu sempre tive muita inclinação para essas questões afetas ao direito de família como um todo, né? Eu sempre gostei muito, há muito tempo eu trabalho, sempre achei muito instigante, né, essa questão da família e tudo mais. Mas essa questão de violência sexual, até porque é um tema tormentoso, né? Não é todo mundo que tem, né, cabeça e estômago para enfrentar. Só depois que eu fui para a Ceilândia, há mais ou menos 4 anos, que eu comecei a trabalhar com criança acolhida em abrigo municipal, que eu me debrucei mais e resolvi encampar esse cuidado, né, com a nossa criança e adolescente. Eu tenho muito apreço por esse assunto e espero, né, ajudar, né, a sociedade com relação a isso, principalmente lá em Açailândia, né. Como eu te disse, nós lá da Vara, eu e os comissários, hoje só um comissário, a gente gosta muito de fazer campanha, de juntar a sociedade, de buscar a sociedade para que, né, perceba os direitos das crianças e dos adolescentes.
Bom, para chegar ao fim da nossa entrevista e para dar um pouco de leveza para ela, porque é um tema tão pesado, não é, doutora Clécia? Tão complicado, tão difícil, especialmente para a senhora que está na linha de frente de combate a esse tipo de situação. A senhora é titular da 2ª Vara da Família da cidade de Açailândia. Nas audiências de família, a gente sabe, e a senhora disse que gosta muito do tema, que às vezes acontecem assim, uns fatos muito pitorescos, muito curiosos e tal. Que fato a senhora gostaria de lembrar assim, para a gente encerrar a entrevista de uma forma mais leve? Numa vara de família, Heraldo, você tem de tudo, né? Então, são situações que no fim você acha graça, mas durante uma audiência, né, no tempo que a gente fazia audiência presencial, antes dessa pandemia, eu gostava muito de fazer audiências de alimentos, porque era naquele momento que o juiz ele virava quase que um psicólogo, né, porque tentava entender, né, por que aquele pai, né, na maioria das vezes, era tão relutante em ajudar o seu filho. E muitas vezes aquele pai ele não era relutante em ajudar o seu filho, e sim a entregar o dinheiro para a mulher, porque ele estava muito sofrido, ele estava, né, muito angustiado, porque aquele casamento tinha acabado. As mulheres, elas, né, são, assim, me perdoem os homens, mas as mulheres são mais fortes em lidar, né, com essas situações. Então, era muito engraçado a gente conversar com esses pais e, ao final, resolver o problema, né? E, ao final, a gente tentar mostrar para eles, para os pais e para as mães, que aquilo ali não tinha nada a ver, que aquilo ali, né, que eles tinham que superar, né? E que tinham que colocar a bola para frente e criar o filho juntos, né? Que a relação não existiu, mas que o filho é para sempre, né? Sem dúvida, as mulheres são realmente mais fortes, doutora Clécia, para qualquer dor, até mesmo para dor física, né? Isso é comprovado, inclusive, pela ciência, mas também para as dores do amor. Mas aí eu vou brincar com a senhora, me desculpem as mulheres, mas é porque os homens são mais apaixonados, doutora Clécia. Bom, nós agradecemos muito a participação da juíza estadual Clécia Monteiro pela excelente e esclarecedora entrevista e abrimos o espaço agora para as suas considerações finais. Heraldo, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você, né? Diversos colegas já passaram por aqui, já conversaram com você e só teceram elogios, né? Que você é um excelente entrevistador e que deixa o entrevistado muito à vontade, né? E eu só tenho agradecer também a Associação dos Magistrados, a Rádio Timbira, por essa oportunidade, e eu deixo uma última mensagem de atenção, né? Eu peço que a sociedade, que todos nós juntos, né, consigamos combater essa violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. É um ponto muito importante que merece ser considerado, né? Vamos proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Muito obrigada, Heraldo. Eu que agradeço, e ganhei o dia agora, porque eu nem sabia desse detalhe aí, que seus colegas têm gostado das entrevistas. Fico muito feliz. Na realidade, eu que tive a sorte de sempre ter entrevistados como a senhora, que me permitem explorar o tema, porque tem riqueza de conteúdo e de experiência. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone.
Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E a partir de hoje temos uma novidade no programa. Além do excelente Link CNJ, que normalmente ocupava todo este segundo bloco, passaremos a ter alguns quadros fixos. E o primeiro deles será o Pode Isso, Procon? Com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Fui comprar um lanche pelo delivery e o estabelecimento está me cobrando pela embalagem. Pode isso, Procon? Nas vendas da modalidade delivery, a cobrança extra pela embalagem é considerada uma cobrança abusiva, segundo o artigo 39, inciso 5 do CDC. O valor dessa embalagem deve estar contido no valor da venda, seja no produto ou seja na taxa de entrega. O importante é que o consumidor não seja cobrado duplamente por algo que já está implícito na modalidade delivery. Vale ressaltar que se você estiver consumindo dentro do restaurante e quiser levar sobras de comida para casa, essa embalagem pode ser cobrada, desde que seja informado previamente de forma clara e precisa para o consumidor, conforme prevê o artigo 6º, inciso 3 do CDC. Estamos atentos e se você, consumidor, identificar qualquer irregularidade, denuncie ao Procon Maranhão. Alô? Coelce, Natália, boa tarde. Por gentileza, com quem eu falo? Ah, não, Natália, tu de novo, minha irmã. Eu já disse, eu não tenho conta-contrato na Coelce. Aí se fala o dia inteiro, vocês me ligam toda hora, pequena. Pode isso, Procon. O consumidor pode solicitar a exclusão da lista de telemarketing dessas empresas e deixar de receber as ligações indesejadas. A Lei Estadual 9.053 de 2009 e o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevêem sanção caso esse bloqueio não seja feito. Para deixar de receber essas ligações é simples e rápido. Basta entrar no site do Procon Maranhão e preencher o cadastro de bloqueio. A partir daí, a empresa tem 30 dias para fazer esse bloqueio das linhas. Se a empresa voltar a ligar para você, registre uma reclamação no Procon Maranhão. Abusos, inclusive sexuais, maus tratos físicos e emocionais e negligência são os principais tipos de violência contra crianças e adolescentes. E o problema, apesar de ainda muito disseminado em nossa sociedade, ganha maior destaque quando surgem casos fatais, como o do menino Henri Borel, morto recentemente no Rio de Janeiro. Para debater as causas dessa violência e avaliar como o Estado deve atuar para combatê-las, a revista eletrônica Link CNJ recebe Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos da infância e da juventude, e Augusto Souza, oficial de proteção à criança do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no Brasil. No quadro Uma História, a juíza Kathleen Killian, do Tribunal de Justiça do Ceará, traz uma experiência que marcou a sua carreira. Confira conosco. Março de 2008, Isabela Nardoni, de 6 anos, é jogada da janela do apartamento onde morava em São Paulo. O pai e a madrasta da menina são condenados por homicídio doloso qualificado. Março de 2021, Henri Borel, de 4 anos, morre depois de espancado dentro de casa no Rio de Janeiro. A mãe e o padrasto são os suspeitos. No mês seguinte, em abril, também no estado do Rio, Kathleen da Rocha, de 6 anos, é assassinada, também por espancamento, também dentro de casa. E mais uma vez, a família é suspeita. A mãe e a madrasta são investigadas pela polícia.
Crianças pequenas mortas com brutalidade dentro de casa, possivelmente por parentes. Esses 3 casos ficaram famosos, mas são muito semelhantes a milhares e milhares de outros que não chegam aos jornais, embora engrossem estatísticas assustadoras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apenas em 2019 foram registrados 4.971 casos de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. E esta, apesar de ser a parte mais chocante, não é o drama completo. A violência doméstica, ela tem as suas formas e as suas modalidades. A negligência vem em primeiro lugar, que não é só a ação de abusar, de bater, é a omissão. É o não prestar os cuidados básicos que essa criança precisa ter, como forma de violência. Seguida da violência física, do abuso físico, que aí sim é a agressão física. Aí tem o abuso sexual e a violência psicológica, que permeia todas as outras formas de violência. Os especialistas dizem que vizinhos, parentes e amigos devem ficar atentos e, se encontrarem indícios consistentes de agressão, têm a obrigação de denunciar. As pessoas, ao levantarem a suspeita que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu parente, que alguém está sendo vítima de violência, façam a notificação. Seja através do Disque Denúncia, do Disque 100, enfim, notifiquem. É só saber o nome da vítima completo e o endereço, nada mais do que isso. A denúncia, geralmente, é uma atitude individual, mas o combate a esses crimes exige também uma postura coletiva da sociedade como um todo. Exige políticas públicas. A elaboração e o fornecimento das chamadas redes de apoio, redes de proteção, que envolve a comunidade como um todo, a área da saúde, da educação, da justiça, a mídia, locais de atendimento, locais de abrigamento e depois para um acompanhamento posterior que seja multiprofissional. O CNJ segue uma estratégia contra esse tipo de violência com uma série de iniciativas nos últimos 5 anos, como a criação do FONINGE, Fórum Nacional da Infância e da Juventude, para melhorar a prestação dos serviços do Judiciário nesta área. A instituição do Pacto pela Escuta Protegida, o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência por profissionais capacitados em ambientes preparados para isso. A realização da campanha Se Renda à Infância, para estimular doações por meio do imposto de renda a programas e instituições ligados ao tema. O lançamento do Prêmio Prioridade Absoluta, que estimula boas práticas em tribunais, órgãos públicos de todos os níveis, empresas e outras entidades. E a fundação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma grande iniciativa organizada pelo CNJ, que envolve o Judiciário, o Executivo, o Terceiro Setor e universidades, para garantir direitos dos menores de 6 anos, a faixa etária de maior importância para o desenvolvimento de uma criança. O Pacto Nacional pela Primeira Infância, só para vocês terem uma ideia, foi um pacto que começou com aproximadamente 100 signatários. Hoje nós já estamos alcançando 200 signatários, porque não é exatamente o CNJ, ele tenta fazer, principalmente nessa área da infância, existe uma necessidade de que a rede de proteção à infância esteja interconectada. E não só o CNJ faz essa mediação entre esses diversos atores, como o CNJ também é procurado por esses diversos atores, porque todos querem essa divulgação nacional, né, que o CNJ ele tem capacidade de promover. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos da infância e da juventude, e também com Augusto Souza, oficial de proteção à criança do UNICEF no Brasil.
Eu agradeço a presença dos dois e começo com uma pergunta para o Augusto. Augusto, o Unicef trabalha com estatísticas. No Brasil, o que se sabe é que são pelo menos 103 mil casos de 2010 a 2019 de violência que terminaram em morte contra crianças e adolescentes. Esse número no Brasil é absolutamente espantoso. Quando comparado ao mundo, o que a gente pode dizer? Os dados são, de fato, muito preocupantes, são muito sérios e muito graves. A gente sabe que o Brasil lidera em números absolutos o número de homicídios, por exemplo, de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no mundo. E a gente sabe que ainda existe um grande problema de subnotificação, né? Então, mesmo que os números sejam muito altos, a gente ainda estima que esses números podem ser ainda maior. A gente tem um levantamento mais recente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a gente sabe que 90 crianças de até 9 anos de idade foram levadas todos os dias aos serviços de saúde, públicos e privados, vítimas de violência física, sexual e psicológica, o que dá aí mais de 30 mil casos notificados por ano, o que significaria mais ou menos um caso a cada 15 minutos. A gente sabe que esses números são bastante graves e, mesmo assim, quando a gente cruza os dados da saúde, que são esses dados que a gente está usando aqui, com dados da segurança pública, por exemplo, muitas vezes esses dados não são compatíveis. Tem um estudo de 2016, de uma das maiores revistas médicas do mundo, que é a Lancet, que estimou que naquele ano pelo menos 250 milhões de crianças menores de 5 anos em países de baixa e média renda ao redor do mundo tinham um risco de ficar abaixo do seu potencial ideal devido às adversidades e violências que sofreram na primeira infância. O caso do Henry, que vocês citaram mais cedo na reportagem, é um desses casos que a gente fala de violência na primeira infância. Tem marcas muito sérias para a criança, não só naquele momento, mas por toda a sua vida, quando esse não é um caso que resulta num homicídio, como foi o caso do menino Henry. E, Ariel, do ponto de vista jurídico, vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele funciona de fato? Por que tanta violência? O problema ele não funciona ou o problema não é aplicado adequadamente? Realmente a questão está aí, a falta de cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, complementando o que já disse o Augusto sobre a violência contra as crianças e adolescentes, de fato, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para as suas crianças e adolescentes. Apesar de termos a proteção integral garantida na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente há mais de 30 anos, nós temos uma desproteção muito grande para a infância e juventude brasileira. E os números demonstram exatamente isso, a diferença entre a lei e a prática. Então, temos uma legislação avançada que foi aprimorada. Em 2014, por exemplo, veio a lei chamada de Lei Bernardo, que trata aí da proibição da prática de castigos físicos por parte das famílias ou de qualquer pessoa ou mesmo instituições. Em 2017, o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes vítimas e testemunhas de violência, inclusive com a escuta protegida das crianças e adolescentes vítimas de violência e também os depoimentos especiais no próprio judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem tido um papel extremamente relevante para que no Brasil tenhamos varas especializadas com relação à violência contra crianças, que infelizmente só temos hoje nas capitais e nem nas grandes cidades do país nós temos ainda, e o CNJ também tem traçado aí diretrizes fundamentais para a implementação tanto do depoimento especial ou mesmo também orientações sobre a escuta protegida das crianças e adolescentes vítimas de violência. O que está faltando é escutarmos mais as crianças e adolescentes. Casos como o do Henry, eles não ocorrem de um dia para a noite.
é uma violência que vai crescendo. E nós vimos agora, depois que a tragédia aconteceu, vai a babá, vai a funcionária da casa, vão familiares e dizem que a criança já era vítima de maus tratos e violência. Mas depois que a tragédia já aconteceu, que a morte já aconteceu, claro que nós temos que debater, discutir, alertar a sociedade para evitar novas mortes como essa. Mas é necessário que a gente faça a prevenção diante dessas situações. Augusto, e como é que se evita novas mortes como essa, como pediu o Ariel? Tem muitas respostas para essa pergunta, né? Acho que o primeiro dilema que a gente precisa enfrentar é uma questão cultural mesmo, em muitas sociedades, não só a sociedade brasileira, em relação a uma cultura de violência disfarçada do que se chama de disciplina em relação a crianças e adolescentes, né? Quando a gente fala de castigos físicos, de espancamentos, né? De bater, né, numa criança ou num adolescente como uma ferramenta disciplinar, a gente, na verdade, está cometendo uma violência e, na verdade, pode estar, inclusive, incorrendo num crime, né, que foi o que aconteceu também no caso do menino Henry. Então, um primeiro aspecto que a gente precisa enfrentar é um aspecto cultural de entender que a educação não combina com violência e que nenhuma criança pode ser submetida, em nenhuma hipótese, a nenhuma situação de violência. Segundo, a gente precisa acabar com essa lei de silêncio, né, de entender que a gente tem um papel fundamental ao denunciar qualquer suspeita que a gente tenha de crianças ou adolescentes que possam estar sendo vítimas de violência na casa, na escola, no bairro, né? Talvez, no caso do menino Henry, serve bastante nesse exemplo. Se esse caso tivesse sido denunciado antes por pessoas que sabiam ou suspeitavam que isso podia estar acontecendo, a gente hoje podia estar contando uma história diferente. E os canais que a gente tem para isso são vários, né? O canal nacional mais conhecido para isso é o Disque 100, que é uma ligação que você faz gratuita pelo celular, e você pode fazer isso de forma anônima para denunciar a suspeita que você tem, ou você pode ligar para o conselho tutelar do seu bairro, da sua cidade, que também vai saber te orientar caso você suspeite de alguma criança ou adolescente vítima de violência. A gente tem esse dever de denunciar e isso precisa ser alertado à sociedade. Ariel, eu já ouvi demais de um especialista a afirmação de que faltam políticas públicas para se executar as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente ou para caminhar no sentido em que sugeriu o Augusto. Que políticas públicas são essas? Você concorda com essa afirmação? Que políticas públicas são essas? Certamente, Guilherme. O que diz o Augusto trata exatamente do que está no Estatuto e na Constituição Federal, do dever de todos de garantir e de proteger os direitos de crianças e adolescentes. Inclusive, quem se omite diante de uma situação de violência contra crianças e adolescentes pode até responder pela própria omissão de socorro, que é crime. E exatamente faltam, sim, políticas públicas. Os centros de referência da assistência social hoje, principalmente centros de referência especializados, não dão conta de atender os casos de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e de violência. Eles atendem idosos, eles atendem população de rua, atendem adolescentes em medidas socioeducativas, mulheres vítimas de violência. Nós precisamos de centros de referência especializados da criança e do adolescente, inclusive para que realizem a escuta protegida. Logo que tem uma denúncia de violência, a primeira providência que o Conselho Tutelar deve adotar é encaminhar para essa escuta protegida, que tem que ser feito no equipamento especializado que una a área social com a área de saúde. Isso são as políticas públicas necessárias para o enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes. Também varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes e delegacias especializadas para a investigação desses casos. Nós temos em alguns estados, inclusive aí no Distrito Federal, temos algumas,
mas não temos em São Paulo, por exemplo. O estado maior, mais importante do país, não tem nenhuma delegacia especializada da criança e do adolescente, com equipes técnicas, assistentes sociais, psicólogos e policiais preparados para atuarem nessas situações. Então, tudo isso acaba fazendo com que tenhamos um sistema muito frágil de proteção às crianças e adolescentes. E conselhos tutelares, que são importantes, um dos órgãos mais importantes na área da criança e do adolescente, mas muitos sucateados, muitos sem nenhuma estrutura, às vezes sem acesso à internet, sem veículos para se dirigirem até os locais em que os fatos, as violências ocorreram, com dificuldade até de ter sala de atendimento para garantir o sigilo do que eles estão conversando, e temos também a falta, muitas vezes, de capacitação de alguns conselheiros tutelares ou até conselheiros não comprometidos com a defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, tudo isso colabora para essa tradição, essa cultura de violência tão arraigada na sociedade brasileira, que não é só com relação a crianças, é com relação aos idosos, às mulheres, os negros, com relação aos LGBTs, com relação a vários setores, essas violações de direitos humanos ocorrem. Augusto, a gente tem falado muito da violência contra crianças pequenas cometidas dentro de casa. É importante que o Brasil discuta isso, nesse momento motivado pelo caso do Henri Borel, mas é preciso lembrar sempre da violência da qual são vítimas adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, até 18 anos, e quase sempre uma violência que eles sofrem fora de casa, cometida por desconhecidos, às vezes, e pela polícia. Em vários casos, as denúncias são constantes e visíveis Brasil afora. Como é que o Unicef enxerga esse problema aqui no Brasil? Você trouxe um tema que mostra bastante como a violência contra crianças e adolescentes é multifacetada, né? Tem vários níveis, tem várias complexidades e atinge de forma diferente crianças mais novas ou adolescentes mais velhos. O dado que a gente tem de 2019 também, e aí são dados de 20 estados que trabalharam junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem um número de 4.928 mortes violentas, intencionais, de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, e aí já muda, né, essa dinâmica da violência. Aí a gente está falando da maioria de meninos, né, 90% desse número são meninos, e 75% são negros, né, negros e negras. A gente sabe que a violência policial é uma parte importante desse tipo de homicídio, e é outro tema que o Brasil, infelizmente, lidera as estatísticas internacionais. A gente tem a redução em alguns estados, particularmente nos últimos anos, mas enquanto país, isso ainda é um desafio muito sério que precisa ser enfrentado. A impunidade no Brasil acaba alimentando que novos crimes aconteçam, já que os criminosos sabem que não serão punidos. É claro que é diferente do caso Henri, né? O caso de um menino de classe média, por mais que envolva pessoas influentes, como o próprio vereador, mas gera toda uma comoção e uma exigência de uma resposta imediata à sociedade. Mas a grande maioria das mortes ficam invisíveis, porque são mortes de crianças, adolescentes, jovens, negros, pobres, moradores de regiões periféricas. E quando não há uma cobrança na mídia, e quando a família não consegue contratar um advogado para ficar toda semana indo lá cobrar a delegacia, esses casos não são esclarecidos, são arquivados, caem no esquecimento. E isso faz parte do ciclo de violência na nossa sociedade. Bem, Ariel Augusto, esse é um tema muito amplo, que exige uma profundidade de debate e que, com certeza, o Link CNJ vai voltar a ele em outra oportunidade. Portanto, agradeço mais uma vez a participação do Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos da infância e da juventude, e também de Augusto de Souza, oficial de proteção à criança do Unicef no Brasil. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um
um caso que marcou a carreira dele ou dela. A história que eu venho contar para vocês é a de Ângela e Julião. Eu os conheci pelo Sistema Nacional de Adoção. Formalmente vinculados como pretendentes a uma dupla de irmãos que se encontrava na unidade de acolhimento de Quixeramobim, eu realizo um contato, um primeiro contato de acolhimento, quando dá essa conexão no Sistema Nacional de Adoção, e assim foi feito. Ângela e Julião vieram a Quixeramobim, conheceram as crianças da unidade e, para minha surpresa, na sequência entraram em contato com a seguinte informação: doutora, nós nos encantamos ainda mais por uma dupla de irmãs, e é uma dupla de irmãs adolescentes, que na época elas se encontravam com 14 anos e 16 anos de idade. Na Justiça da Infância, a gente sabe o quanto é algo raro uma adoção tardia, que dirá uma adoção tardia de grupo de irmãs adolescentes. A emoção foi intensa, tanto para mim como para o casal. O casal, quando teve um contato com as adolescentes, se desenvolveu de forma muito, muito afetiva, muito harmoniosa. O processo de convivência se desenvolveu da melhor forma possível. E certo dia chegamos, quando vamos concretizar uma adoção, uma audiência de adoção. E esse dia foi bastante impactante. Eu sempre gosto de conversar, até por serem adolescentes, tem que ter o consentimento delas, para perguntar como estava sendo aquela vivência. E era uma vivência de amor, de uma realidade não vivida e construída muito rapidamente, de forma sólida. E perguntei à época se tinham interesse em fazer alguma modificação em nome. As adolescentes, elas se chamavam Eduarda e Cícera. Eduarda manteve seu nome de origem, só com as alterações de sobrenome. E Cícera, quando eu indaguei o interesse em alterar algum dos nomes, ela me informou o seguinte: doutora, eu perguntei à minha mãe qual nome ela gostaria caso ela tivesse uma nova filha. E ela me disse que se chamaria Caliane, pois a partir de hoje eu me chamo Caliane. O que eu fui descobrindo a cada história de adoção é que, por mais que a gente transforme vidas e que seja um momento único de transformação, na verdade, essas vidas transformam a gente também. A sensibilidade, a empatia, o ter um contato com o amor. Ver o amor ali tão genuíno desperta o nosso melhor. E como diria o Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Caso você queira participar do nosso programa, lembramos que ele é gravado, mas você pode fazê-lo com críticas, dúvidas ou sugestões, e para isso usando o nosso e-mail amaimprensa@gmail.com amaimprensa@gmail.com AMMA, ama, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.